Irmão, você não vai ver nenhuma referência, nenhuma inferência bíblica de Abraão tentando negociar com Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão levantou-se de madrugada e ele vai preparar um jumento, ele vai cortar a lenha. E eu fiquei pensando a respeito disso. Por que que Abraão não deixou para cortar a lenha lá no Moriá? Mas Abraão, antes de subir para o Moriá, ele corta a lenha. É porque o cortar da lenha é falando para Deus: eu estou disposto a ir até o fim. Eu estou disposto a ir até o fim. A gente corta a lenha antes, Deus abre a porta depois. A gente se prepara antes, Deus faz o milagre depois. A gente clama antes, Deus abre a porta depois. A gente chora antes e Deus consola depois. Oh, aleluia! Você sente que esta palavra é para o seu coração? Então glorifica a Ele. Corta a lenha, rapaz. Está querendo que Deus mostre a provisão, mas nem cortou a lenha. Está querendo que Deus mostre a provisão, mas nem cortou a lenha. Está querendo que Deus abra a porta, mas nem cortou a lenha. Está querendo que Deus levante no ministério, mas nem cortou a lenha. Corta a lenha primeiro. Oh, aleluia! Corta a lenha. Ele corta a lenha, prepara jumento, chama servos para estar com ele. 3 servos, vamos comigo. E eles começam a andar. E a Bíblia diz que eles caminham 3 dias. Quantos dias? É só para saber se você está acordado. 3 dias. Eu fico pensando o que aconteceu nesse intervalo da casa de Abraão a Moriá. 3 dias. Que caminhada dolorosa, silenciosa, angustiante para o patriarca. Penso eu, é um pensamento meu, e você sabe que mente de pregador é fértil. Pensamento meu. Penso que Abraão, nesse caminhar de 3 dias, conversa com Deus. E a expectativa de Abraão é que Deus mude de ideia. Eu não sei se você já orou assim, mas eu já. A gente ora na expectativa que Deus mude de ideia, que Deus diga assim: não vou provar mais não, a vitória já é tua, já sei que tu está crente mesmo, vou te dar a vitória. A expectativa de Abraão é que Deus fale: Abraão, eu já sei que tu é crente, rapaz, pode voltar, não precisa ir para o Moriá não. E Deus fica caladinho, caladinho, caladinho. Abraão caminha, e quando se aproxima, quando entra nas terras de Moriá e se aproxima em uma das montanhas, a Bíblia diz que Deus fala. E a voz de Deus fala o quê? Abraão! E ele responde: eis-me aqui. E Deus fala assim: esta é a montanha. Abraão queria ouvir tudo, menos isso. Abraão olha para os garotos e diz assim: fiquem aqui, vocês e o jumento. Eu e o menino subiremos. Aí ele vai fazer tudo plural, conjugar tudo plural. Subiremos, adoraremos e depois retornaremos. Irmão, e quando a gente lê isso em Gênesis, a gente não entende. Mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus sistematiza de que forma? Diz que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé em Deus, que acreditava que se fosse necessário das cinzas, Deus traria Isaac de volta. Aleluia. Vocês fiquem aqui. Por quê? Porque tem hora que a gente tem que agradecer aos amigos e aos familiares por tentar nos ajudar a carregar a cruz. A gente tem que agradecer, mas tem momento que é só eu e Deus. Deus e eu na subida do Moriá. Ambos começam a subir e de repente o silêncio mais uma vez é interrompido. E o silêncio agora é interrompido não pela voz de Deus, mas o silêncio é interrompido pela voz do menino. O menino fala assim: pai. E o pai responde: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: pai, olha, não me queira mal. Eu sei que o senhor sacrifica há muito tempo. O senhor é homem que faz sacrifício há muito tempo. Mas já tem um intervalo bem bom que o senhor não faz sacrifício nenhum. E eu acho que o senhor esqueceu como é que faz. O senhor está esquecendo o principal, a vítima. Sem vítima não tem culto. Sem cordeiro não tem adoração e Deus não recebe. Cadê o cordeiro? É maravilhosa a resposta do pai para o filho. E ele diz assim: meu filho, para si, não é para mim. Para si, não é para mim. Para si, Deus proverá o cordeiro. Sabe o que Abraão está dizendo? Meu filho, eu não vim a este monte para passear.
Meu filho, eu não vim aqui como turista atrevido. Eu não vim aqui desta forma. Eu só vim para este monte porque Deus mandou. Se Ele mandou, Ele vai cuidar. Se Ele mandou, Ele vai prover. Se Ele mandou, Ele vai suprir. Então pronto, vamos descansar. É maravilhosa a resposta do filho para o pai. Qual é a resposta? Silêncio. Ficou caladinho, sobem. Quando chega no cume do monte, a Bíblia diz que o Abraão prepara o altar, coloca as pedras em ordem. Ele coloca a lenha sobre o altar, deita o menino sobre o altar, amarra o menino. E a Bíblia diz que ele pega um cutelo. E quando ele pega o cutelo, que levanta o cutelo, que está para descer o cutelo sobre o rapaz, a Bíblia diz que um anjo grita. E o anjo grita como? Abraão! E grita a segunda vez, Abraão! Vírgula. E ele responde, eis-me aqui. Aleluia. E o anjo fala assim, não faças nada com o rapaz, porque agora sei que tu temes a Deus, porque tu não negaste o teu único filho a quem tu amas. Aí o texto diz, e Abraão ergueu os olhos, aleluia, e viu detrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre a vegetação da região. O Abraão olha para aquilo e diz, só pode ser providência. Diz, amarra o menino, pega carneiro, amarra carneiro, imola o carneiro, oferece a Deus e diz assim, este lugar não pode ser chamado de outro lugar, senão no monte do Senhor se proverá. Eu lhe pergunto, você entendeu o contexto da passagem? Diga amém. Agora vamos extrair algumas lições e aplicar e encerrar tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, por mais que esse texto bíblico tenha uma teologia fundamentada, tudo isto aqui do capítulo 22 aponta justamente para o Calvário, aponta justamente para aquilo que Deus fez por nós, entregando Cristo como cordeiro substituto em nosso lugar. Existem outras doutrinas bíblicas que estão no texto que nós podemos extrair sem ferir ela de maneira alguma. Que doutrina nós temos aqui? A doutrina da providência de Deus. E eu quero falar com vocês em menos de 10 minutos. Eu quero falar com vocês sobre os aspectos da provisão de Deus. Amém? Meus irmãos, foi comprovado biblicamente que Deus supre. Foi comprovado biblicamente que Deus provê. Foi comprovado biblicamente que quando Deus fala, Ele cuida. Isto é verdade, Deus faz realmente isso. Contudo, entretanto, é necessário analisar a partir da análise do texto, como que esta provisão de Deus, como que Deus provê, como é que isto acontece? A partir de perguntas que nós vamos fazer ao texto, nós vamos extrair as verdades do texto e aplicar para a glória de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Vamos lá. Quando eu olho para o texto e sei que Deus provê, e sei que Deus faz milagre, eu tenho que fazer uma pergunta ao texto. E qual é a primeira pergunta que eu faço ao texto? É esta: onde Deus provê? Onde? Em qual lugar eu devo estar? Qual é a região que eu devo ficar? Para onde eu devo ir para Deus prover? Existe geograficamente o lugar certo para Deus prover? É só olhar para o texto. O texto vai dizer assim, que Deus falou a Abraão, Abraão, levanta e começa a caminhar. Vai para a região do Moriá. Chegando lá, eu vou te falar qual é a montanha que você vai ter que sacrificar. Ou seja, se Abraão chega no Moriá e sobe em qualquer montanha que não fosse aquela que Deus tinha ordenado, não teria provisão de Deus. Ou seja, aonde Deus provê? No lugar que Ele mandou você ir, no lugar que Ele mandou você ficar. A pergunta nesta noite não é será se Deus vai prover. A pergunta nesta noite não é será se Deus vai fazer. A pergunta nesta noite é a seguinte: será se eu estou no lugar que Deus mandou que eu estivesse? Será se eu estou no lugar que Deus mandou que eu estivesse? É por isso que Thomas Watson vai dizer: é um erro muito grande a gente esperar a providência de Deus no lugar que Ele não mandou a gente ir, no lugar que Ele não mandou a gente ficar. Se Deus mandou você ir, vai. A porta é pequena, mas vai.
vai. Mas está complicado, mas vai. Mas estão me perseguindo, mas vai. Deus vai suprir justamente no lugar que Ele mandou você ir. É naquela empresa, é naquela loja, é naquele negócio, é naquela igreja, é lá naquele lugar que Deus vai suprir, porque foi lá que Ele mandou você ir. Aleluia, aleluia. Onde Deus provê, exatamente no lugar que Ele mandou a gente ir. Isso é curioso, sabe por quê? Só para corroborar com esse texto, eu lembro do capítulo de número 17 do livro de primeiro livro dos Reis, quando diz que o Elias profetiza dizendo que não vai chover e não vai cair orvalho. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Elias assim: Elias, levanta-te. E vai para onde? Vai para o ribeiro de Querite. Por que o ribeiro de Querite? Porque ali, a expressão está assim: porque ali no ribeiro de Querite eu já ordenei os corvos para te sustentar. Passado quase 3 anos, o ribeiro secou. A voz de Deus bradou de novo, dizendo assim: Elias, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. Por que em Serepta? Porque ali em Serepta eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Deus vai prover no lugar que Ele mandou você ir. Deus vai prover no lugar que Ele mandou você ficar. Deus vai prover lá naquela empresa. Deus vai prover naquele comércio. Deus vai prover na sua família. Deus vai prover naquele lugar. É no lugar que Ele mandou você ir que Deus vai prover. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra, e ela está direcionada a alguém aqui nesta noite. Hoje à tarde eu estava orando, pedindo a Deus que Ele confirmasse ao meu coração a palavra. E Deus diz: olha, diga ao meu povo que eu vou prover no lugar, exatamente no lugar que eles estão. Então não mova um pé sequer, não saia do lugar que Deus colocou você, porque é lá que Deus vai prover. É lá, aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Ok, a primeira pergunta está respondida. Aonde Deus provê? Deus provê no lugar que Ele mandou a gente ir. Mas tem uma segunda pergunta, e a segunda pergunta que eu faço ao texto é a seguinte: quando Deus provê? Qual é o momento? Em que lugar? O lugar eu já sei, mas que hora que Deus provê? É maravilhoso, sabe por quê? Você estuda o texto e você vai ver: Abraão caminha 3 dias e não tem cordeiro. Abraão sobe monte e não tem cordeiro. Abraão prepara o altar, não tem cordeiro. Abraão coloca lenha, não tem cordeiro. Abraão coloca o menino, não tem cordeiro. Abraão pega o cutelo e não vê cordeiro. Quando Abraão está para descer o cutelo, Deus abre o olho dele e ele vê o cordeiro. Rapaz, e hoje à tarde eu estudando sobre isso, é interessante que o Abraão só vê o cordeiro depois que Deus fala. O cordeiro está perto, mas Deus não falou nada. O cordeiro está do lado, mas Deus não falou. Ou seja, a palavra de Deus abre os olhos. Deus está falando com alguém aqui. E você vai ver o cordeiro onde não tinha cordeiro. Você vai ver provisão onde não tinha provisão. Você vai ver porta aberta onde não tinha porta aberta. É porque abriu? Não, estava aberta. É porque Deus não tinha falado ainda. O texto diz: quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que ele viu um cordeiro no exato momento que estava para imolar o rapaz. Então quando Deus provê, igreja? No momento que eu mais precisar. Nenhum minuto antes, mas também nenhum minuto depois. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra? Aí a pergunta é: mas eu não sei esse tempo. Você é inteligente, nós não sabemos esse tempo, porque a gente sempre quer um milagre para ontem. E Deus está dizendo: meu filho, se eu entregasse ontem, você estragaria ele hoje. Então aguarda mais um pouco. Eu venho nesta noite lhe dizer: não chegará ao extremo, Deus dará provisão. Não chegará ao extremo, Deus dará uma saída. Não chegará ao extremo, e Deus dará a saída, a solução para você. Quando Deus provê, exatamente quando você precisar. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós colocamos as nossas petições diante do trono da graça, e Deus, segundo a
suas misericórdias, nos atende em tempo oportuno. A palavra oportuna ali é na hora certa, Deus chega. É por isso que quando nós lemos, só para corroborar com isso daqui, quando nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 12, que o Pedro está preso, o Herodes está fazendo festa porque matou o pastor Tiago, é o período da Páscoa, não pode matar judeu, tem que esperar 7 dias. Diz, na madrugada do 7º para o 8º dia eu mato Pedro, de manhã bem cedo. E Herodes está dizendo, amanhã eu mato Pedro, amanhã eu mato Pedro, amanhã eu mato Pedro. E Deus está dizendo, de madrugada eu vou descer, eu vou tirar o Pedro da prisão. De madrugada eu vou descer, vou tirar o Pedro da prisão. De madrugada eu vou descer, vou tirar. Sabe o que é isso? Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Está demorando, mas não chegou a hora. Está demorando, mas não chegou o tempo. Está demorando, mas ainda não é a hora de Deus. Então acalma, Deus chegará na hora certa. Onde Deus provê, no lugar que Ele mandou você ir. Quando Deus provê, exatamente quando eu precisar. A terceira pergunta que eu faço ao texto é a seguinte: como? Qual é o método usado por Deus? Qual é a ferramenta que Deus usa para prover para o seu povo? Isto é maravilhoso. O capítulo 12, o capítulo 22, o versículo 13 vai nos dar a forma, o método usado por Deus. O texto diz assim: e Abraão ergueu os olhos e viu detrás de si. Viu o quê? Diga, um carneiro. Diga, um carneiro. Como era que estava o carneiro? O texto diz, ele estava preso. Os chifres deles ficaram presos na vegetação. A vegetação baixa, o chifre alto amarrou o carneiro ali. Isto é natural. Qualquer elemento, qualquer animal ficaria preso daquela forma. A vegetação está baixa, o chifre é alto, vai ficar amarrado. Isso é maravilhoso. Como Deus provê? Geralmente Deus provê pelas vias naturais. Vou falar algo assim aqui para vocês. E olha que eu sou pentecostal da gema, meu amigo. Pentecostal, pense no cabo. Sou batizado no Espírito Santo desde os 7 anos de idade. Nascido e criado na Assembleia de Deus. Mas tem uma coisa, meu irmão, nós estamos vendo um período de gente viciado no extraordinário e não consegue ver Deus trabalhar no ordinário. Porque aquilo que é ordinário na mão de Deus é extraordinário. Aleluia! Esse carneiro preso naquele lugar, o chifre grande, a vegetação baixa, isso é natural, natural, natural. Agora, onde é que está o sobrenatural? A distância que está de Abraão. Aleluia! Se esse carneiro fica preso a quilômetro, Abraão não veria. Mas Deus guia o carneiro. Aqui não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Vai ser aqui que você vai ficar amarrado. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Aquele que está me ouvindo, aquele que está comigo na palavra, Deus vai trazer o milagre, mas para tão perto de você, tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, que não tem outra condição de você fazer a não ser enxergar o milagre de Deus e dizer: foi Ele que fez, foi Ele que trouxe o carneiro. Aleluia! Deus está trazendo, parece que está demorando, mas Deus está conduzindo o carneiro. Deus está conduzindo o carneiro. Ah, mas tem tempo que eu faço campanha na segunda e primeira, mas Deus está trazendo o carneiro. Fica tranquilo, Deus vai trazer para pertinho, Deus vai trazer para pertinho, Deus vai trazer para pertinho. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu lhe pergunto aqui: quantos carneiros Abraão precisava? Quantos? Então Deus não manda o rebanho, Deus manda um. Deus não estraga milagre, Deus não desperdiça provisão, Deus não desperdiça a bênção. Ele dá aquilo que você precisa. É um carneiro, então toma o carneiro. Mas se é 2, não vem 1, vem 2. Deus dá de acordo com aquilo que você precisa. Tem um texto na Bíblia que é muito deturbado, quando João vai dizer que aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, tem vida e vida em abundância. Abundância lá não está falando de quantidade. O texto não trata de quantidade, o texto está de qualidade. Qualidade. Parece que é pouco para uns, mas foi Deus que me deu, tem qualidade. Parece que é desprezível para outros, mas foi Deus que me deu, tem qualidade. Deus está trazendo para perto de você. Deus age pelas vias naturais, irmão. Eu lhe pergunto nesta noite, e você responde a você mesmo:
O anjo que falou com Abraão assim: não mata o menino não. Esse anjo não poderia descer com o carneiro na mão já? Está aqui Abraão. Tem gente que está esperando que o anjo desse carneiro vai ficar até a consumação dos séculos. O anjo que grita com Abraão não traz o carneiro. O anjo apenas impede uma ação de Abraão para que os olhos se abram. Deus vai abrir seus olhos, sim, mas é você que vai ter a atitude de enxergar o carneiro e ir lá buscar o carneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai dar a direção, mas você terá que andar. Deus vai dar a direção, mas você terá que agir. Deus vai dar a direção, mas você vai ter que ter coragem de tomar a decisão. Deus vai dar a direção. Já estou terminando. Onde Deus provê, no lugar que Ele mandou você ir. E a proposta é justamente essa. Que você pense: será se eu estou no lugar que Ele mandou que eu estivesse? A segunda pergunta é: quando Deus provê, será se eu não estou atropelando o tempo de Deus? A terceira pergunta é: como Deus provê, será se eu não estou espiritualizando aquilo que é natural? E a quarta pergunta que eu faço ao texto é: a quem Deus concede a sua provisão? Quem é essa pessoa que Deus olha e diz: é este? Quem é esta pessoa que Deus olha e fala assim: é esta? Quem é? Olhe para o texto, estude o texto. Deus fala com Abraão e toda vez que Deus fala assim, Ele diz: eis-me aqui. Deus fala: anda, Ele anda. Pega o menino, Ele pega. Sobe no monte, Ele sobe. Prepara o altar, Ele prepara. Não mata o menino, Ele não mata. Ou seja, a quem Deus concede a provisão? Àqueles que obedecem a sua palavra e se submetem às suas instruções. A pergunta nesta noite não é se Deus vai abrir a porta. A pergunta nesta noite é: será se eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus? Será se eu estou disposto a me submeter àquilo que Deus quer fazer na minha vida? Será se eu estou disposto a acreditar e fazer aquilo que Deus está ordenando que eu faça? E não é fácil se submeter às instruções de Deus. Quando você lê Juízes, Josué, capítulo de número 6, que a muralha está caindo, por favor, quando for ler o 6, não pule o 5, porque toda explicação do 6 está no 5. É no 5 que Deus vai dar a orientação de como a muralha vai cair. E Deus vai dando a orientação para ele, dizer assim: olha, primeiro você circuncida o povo, depois você celebra a Páscoa, depois você coloca em sacerdote, depois você leva a arca, depois você toca a brasa. E Deus vai dando ordenança, isso tudo no capítulo 5. E Deus fala algo para ele maravilhoso. Deus fala assim: diga para o povo ficar todo mundo calado lá, não fala coisa não, fica calado. Não, Deus é sábio. Fica calado. Porque se eu, o Santiago aqui, esse que vos fala, tivesse naquela multidão para rodear a cidade, e Deus não tivesse dado a ordem para ficar calado, na metade da primeira volta eu chegaria, se o Maia tivesse lá, eu chegaria e dizer: Maia, diz uma coisa, Maia, você está acreditando nesse negócio? Rodear, cair. Maia, eu vou te dizer uma coisa, não conta para ninguém não, Maia, mas eu acredito que o Moisésinho, está com trauma pós-luto. O Josué está com trauma pós-luto. O amigo dele, o amigão Moisés, morreu pouco dia. Eu acho que está com saudade, está delirando. O Maia ouviria aquilo, me lembra o seu nome, por favor. O Maia ouviria aquilo, daria mais um pouquinho na volta e dizer: Juan, Santiago acabou de falar comigo um negócio ali. Essa muralha vai cair? Não. O Juan olharia para o Stalin. O Maia e o Santiago estão conversando um negócio ali. Não vai cair não. Vai não. De repente toda a multidão estava dizendo: não vai cair. Não vai cair. Deus, sabendo que quando a gente abre a boca, a gente faz besteira, Deus diz: fica calado. Enquanto você está calado, estou trabalhando por você. Estou trabalhando por você. Estou trabalhando por você. A pergunta nesta noite é: está disposto a fazer aquilo que Deus está ordenando você fazer? Se Deus mandar ficar calado, cale. Se Deus mandar falar, fale. Se Deus mandou ficar em pé, não fique sentado. Se Deus mandar ficar sentado, não fique em pé. Obedeça às instruções de Deus. Obedeça aquilo que Deus ordenou você fazer, e o milagre chegará na sua vida. E eu termino agora. Para que Deus provê? Para quê? Para o louvor da sua glória. Abraão não desceu do monte dizendo assim: eu sou o cara mais crente da região. Abraão não desceu do monte dizendo: rapaz, eu sou o melhor obreiro dessa região. Abraão desceu do monte dizendo: ao Senhor seja honra, ao Senhor seja glória. E eu desço do Moriá reconhecendo que Deus é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus vai abrir a porta para algumas pessoas aqui,
Deus vai trazer promoções no trabalho para algumas pessoas aqui. Deus vai colocar pessoas em lugar de destaque, algumas pessoas que estão aqui. Mas quando isso acontecer, não vai dizer: é porque estudei, porque fiz curso, porque sou amigo de fulano, amigo de... Não, vai dizer: porque o Jeová Jireh entrou na casa. O Jeová Jireh foi na minha casa. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu corri o máximo que eu pude aqui, mas eu quero dizer que Deus falou comigo enquanto eu pregava. E eu creio que Deus falou ao seu coração também. Deus nos ensina na lição do Moriá que dele e por ele e para ele são todas as coisas. O Abraão desce do Moriá dizendo: a ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor para todos sempre. Eu venho aqui lhe dizer: Deus vai abrir a porta que está fechada. Deus vai ministrar a cura há tanto tempo que você espera. Deus vai salvar aquela pessoa da sua casa. E quando Deus fizer isso, diga: foi o Jeová Jireh que fez, foi o Jeová Jireh que agiu, foi o Jeová Jireh que trabalhou, foi Ele que fez. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória.